Iago já entrou. Raika. Ixi. O que você está fazendo, Gabriel? Andressa não tá, Ângelo tá, Júlia, Laura, Manuela não vi. Marina entrou agora. Maria tá. Gustavo tá chegando aí. Não tem como ver todo mundo no celular, né? Tem que ser no computador, né? Mariana não tá, né? Marina tá, Naomi tá, Pedro não, a Raika tá, Vitor está. Então falta a Manuela, Andressa. A Andressa tem aparecido? Não, Sim, não ela é junto, apareceu na mas eu última acho. aula. Apareceu. Acho que sim. Na última aula de história, eu acho que ela não estava. Ela tá Pedro. Ah, não, o Pedro tá aí. Sim, eu tô aqui, pô. Gustavo é que não tá. Eu entrei agora. César. Na aula das aulas passadas. Mas antes da gente falar da Revolução Francesa, lembrando que vocês têm uma atividade para fazer no Classroom hoje até às 18 horas. Quem não está inscrito, eu coloquei lá no grupo, inclusive, tem que se inscrever. Dá para fazer no celular, aí tem que baixar o aplicativo do Classroom no celular. Bicho, eu não tô no grupo. Ô, prof, Oi? amanhã não é? Eu não tô no grupo, verdade. ninguém me colocou, pô. Porque tu não passa o número, Ai, cara. Pedro, já chega, né? Eu passei Disso. o meu número, vocês Você não colocaram. passou, cara. Para de mentir. Passei sim, Pedro, eu passei ou meu você número. controla o Então grupo, bota no chat agora pra gente adicionar. eu falo com o Pedro. Gabriel, eu falo com o Pedro. Ok? Pedro, ou tu te comporta na sala de aula, ou eu te excluo. Na aula passada, eu coloquei o código e expliquei na aula como que faria para entrar. Ok? E ainda falei, conversa com alguém, então, para pegar esse código se não conseguir copiar. A culpa, tu sempre arranja uma desculpa para transferir para os outros a culpa. Então, pode parar por aí. Okay? Mas não é isso. Pega o código com alguém, fala. Tem que entrar porque eu coloquei. até às 18 horas. Então, vou perguntar para o outro fulano pelo WhatsApp como é que ele respondeu. Pode se dar mal se fizer isso, porque as questões vão em ordens diferentes e as alternativas vão em ordens diferentes. E se vocês têm uma aula só para fazer, não dá para vocês ficar prestando atenção do que o outro está querendo que vocês respondam. Né? Entenderam o que eu estou falando? Sim, isso é na próxima prova, porque essa prova eu ainda não fiz. Mistura as questões e mistura as alternativas. Cada um de vocês recebe as questões numa ordem e as alternativas também numa ordem específica. Né? É claro que o sistema, o Classroom, sabe qual é a ordem certa e qual é a alternativa do mesmo certa. jeito também. Sempre dá. Agora tu vai ter que combinar. Como é que tu vai combinar rápido? Porque a hora que terminar o prazo da prova, eu vou lá e desligo uma chave no Classroom, ninguém mais pode responder. Então, aquela pessoa que está respondendo não vai ficar preocupada com o outro. Ela tem uma hora de responder as 10 questões. Se ela ficar preocupada em saber qual é a ordem dela, para entender qual é a ordem do outro e poder ajudar, ela pode se dar mal, porque ela pode perder o tempo da prova. Né? Então, é uma avaliação, como vocês fazem em sala de aula. Né? São sempre questões objetivas só. Não só questões mas como é que eu vou objetivas. entrar nisso aí, cara? Pô, não me colocaram no grupo, eu coloquei meu número. Então, mas tu vai mandar o link no grupo? Ô, prof. Pedro, ou quem tem sabe que...
Ô, prof, sabe o que Consegue aconteceu? ouvir? Ô, prof, sabe o que aconteceu? Em uma aula totalmente aleatória, o Pedro pegou e botou o número dele no chat. Brenda. E ele queria que alguém pegasse o número dele. Então, é porque estavam falando daí. Isso que nem daí era o número pediram dele, pra- era o número Não, do mecânico. Ele mesmo. Era assim, era o número do mecânico, você eu disse. falei pro Eu celular, lembro. cara. É mentira, é mentira. É porque Tá. pediram Todo meu mundo tá número, errado, daí eu você tá coloquei. certo, Daí né, como. Pedro? É porque como não tinha ninguém tinha colocado, daí eu falei, esse número é de um mecânicozão, então, pronto. E o teu tu não colocou. É porque tinham pedido. Tá, então a gente coloca o Mas era o mecânico meu em curso, número. tá? Tá, mas Pedro, tu vai conseguir ouvir? como é que tu vai colocar? É mentira, é mentira, mentira, mentira. Mentira. Tu vai conseguir ouvir ou não vai? Bom, mas fazer o seguinte, tu tem que ter um Gmail. Quem não entrou ainda, tem que ter um Gmail. Lá no Gmail, quem não entrou, olha lá, vai abrir o e-mail. Não, Tu não tem quis passar pra ninguém. Não tem. não É tem o porque eu contato tava do- digitando aqui, daí demorou. Daí comecei um problema na mão. Hã? Então eu vou pedir para o pessoal da secretaria mandar para o teu pai, ok? Não, peraí, Ó, eu tô digitando aqui o número. Eu tô digitando aqui, peraí. Tu insere o código. Tu insere o código e daí automaticamente tu está na sala de aula. Ok? Ô, professor. E daí no dia da prova, como é que funciona? No dia da prova, eu vou liberar a prova, ela já vai estar pronta. Eu libero a prova, vocês entram no Classroom, respondem e enviam, como vocês fizeram agora. Só que é todo mundo no mesmo horário. Tá? É desse jeito que funciona. Fala. Não é mais fácil Não. só abrir uma janelinha no Google e escrever Classroom, que daí já vem no site, daí você entra. Não é mais fácil, porque daí... Não sei como é que funciona, aí desse jeito é mais fácil. Dá para baixar no aplicativo no celular. Só que daí no celular é um aplicativo mesmo, tem que baixar, né? Tem que ir no Play Store e baixar o aplicativo do Classroom. Vai pedir o código igual. Tá? Porque para tu participar dessa turma, tu tem que ter o código dessa turma. Eu tenho 6 turmas. 6 não, 6 turmas. Né? Então, tu tem que ter o código do 8º ano do colégio da Escola Engenho. Tá? Para poder participar e fazer a atividade. Entenderam? Não sei por que está aparecendo só um aluno para mim. Vamos ver. Vamos lá. Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre a Revolução Francesa, então, voltando sobre a Revolução Francesa, a gente estava falando das causas antes da Revolução. Quem me aponta uma causa? Eu posso falar? Pode. Tinha lá no palácio lá de Versalhes, eles viviam muito ricos, né? Eles eram, e nas ruas tinha os franceses, eles viviam com muita fome, essas coisas, e tinha que ter muito dinheiro para comprar o pão e essas coisas, eu acho. Ótimo, então, ó, o motivo é desigualdade social. Tu tem uma nobreza que vive muito bem e a maior parte da população, que é a base da pirâmide, um terceiro estado, que sustenta a vida da nobreza e vive muito mal. A miséria era muito grande. Então tá, vamos lá. Uma causa já está aqui, a desigualdade social. Que outra causa? O que mais causou uma revolução? Que o povo foi para a rua e quebrou tudo? O aumento dos impostos? Os impostos. Por que tinham tantos impostos? Por que aumentou tanto os impostos nesse período? Porque eles estavam sustentando a independência lá, a guerra da independência dos Estados Unidos. 2 guerras, né? Olha lá. 2 guerras. A Guerra dos 7 Anos. Ótima, a Guerra dos 7 Anos. E a Guerra da Independência. A independência dos Estados Unidos. Para fazer 2 guerras,
eles tiveram que aumentar os impostos. O que mais? O que mais pode ser considerado uma causa da Revolução Francesa? Eram os iluministas que falaram, tipo, que com o dinheiro dos impostos eles eram o que sustentava os nobres e os reis, tudo lá. Ótimo. Brenda, né? É a Brenda que falou? As ideias iluministas, imagina, ó, uma sociedade vivendo desse jeito e as ideias iluministas falando sobre liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade política, essas ideias fervilhando em Paris e a França vivendo desse jeito. O que mais? O que mais pode ser considerado uma causa da Revolução Francesa? Que a rainha não tinha herdeiro também, provocou a sociedade um pouco. A rainha não gerar nenhum herdeiro, a sociedade ficava meio brava, assim. Acho que isso alimentou a raiva da realeza, né? O povo tinha raiva da Maria Antonieta por conta disso, mas eu penso que o fato dela não ter tido um herdeiro não causaria uma revolução, né? O povo não pegaria em armas e iria para a rua por causa disso. Acho que a miséria, as ideias iluministas, os impostos, isso provocou. Por que tinha tanta miséria? Por causa dos impostos, tá? Porque As pessoas iam para Paris, e o que não tinha em Paris? Gente, para eu conseguir comprar comida, eu preciso do quê? Oi? Dinheiro. E por que as pessoas não tinham dinheiro? Por causa dos impostos. Não. E do pão. Antes disso, para eu comprar o pão, para eu ter dinheiro para comprar o pão, eu preciso ter o quê, gente? Trabalho. 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 Não tinha. Não tinha concorrência, né? Não tinha Eles não emprego. conseguiam. Era por com as causa outras dos empresas. tecidos e do vinho? Isso. Por que não tinha emprego? Porque não tinha... Porque as indústrias não conseguiam concorrer. Indústria. Em Paris, ou nas cidades mais importantes da França, não tinha indústria. Por que a indústria, o Renzo está falando aí, da concorrência, por que a indústria francesa não crescia? Porque já havia muito tecido da Inglaterra. Vinha muito tecido da Inglaterra e eles precisam mais de tecido do que do vinho, daí eles trocavam, só que eles precisavam de muito mais do que eles davam, eu acho. Isso, olha lá, o Tratado de Eden-Heineveld. O Tratado de Eden-Heineveld é um tratado que existia entre a França e a Inglaterra, e que a França comprava o tecido inglês e a Inglaterra comprava o vinho francês. Só que é óbvio que a chegada de muito tecido inglês fazia com que a indústria francesa não crescesse, não vingava. A indústria francesa não conseguia crescer, não gerava emprego, as pessoas não tinham o seu trabalho, não tinham emprego, não tinham salário, a fome era maior ainda. Então, o fato da França não ter se industrializado ajudou na Revolução Francesa. Se a França tivesse se industrializado e as pessoas tivessem emprego e tivessem o seu salário e conseguissem comprar as coisas para comer, mesmo com os impostos altos, talvez não tivesse tido a Revolução Francesa. Né? Mas o fato de, os impostos são muito altos, eu nem tenho emprego para comprar o que eu preciso. Né? Eu preciso me virar nos 30 para conseguir comprar alguma coisa para comer. Isso alimentou a revolta, alimentou o ódio que o povo tinha da família real, que vivia muito bem no Palácio de Versalhes, com toda a nobreza, e que vai estourar na Revolução em 1789. Então, olha lá, ainda faltou aqui o fato de o rei ser absolutista. André, o que tem a ver isso? O rei tomava decisões, o dinheiro era do rei, não era dinheiro do povo.
Não é que nem hoje, que o dinheiro é do povo, ou deveria ser. Né? O dinheiro, de certa forma, hoje volta para o povo, com obras, com segurança, com estrada. Na época, não, o dinheiro era do rei. Então, o povo pagava tudo isso de imposto e o dinheiro não era usado, não era revertido para o povo. E isso alimentava o ódio do Luís XVI, porque ele era visto como um rei incompetente, que não conseguia controlar a situação. E para o azar do Luís XVI, naquele ano, 1789, nos anos anteriores ali, à Revolução, a própria geografia não ajudou muito, a natureza não ajudou muito. A França teve excesso de chuva no norte e uma seca no sul. A agricultura desses anos anteriores à Revolução, foi desastrosa. Se a agricultura foi desastrosa, não tem tanto, o preço aumenta mais ainda. Então, além do aumento do imposto, ainda tem o fato de ter pouco no mercado. Pouco trigo, pouco milho, pouco vinho. Tinha pouco, então o valor aumentava mais ainda. E a fome aumentava cada vez mais. O Luís XVI, que é o rei na época, visto como um rei fraco, novinho, a gente viu isso no vídeo da aula passada, para tentar resolver a situação, o Luís XVI faz o quê? Para tentar resolver a situação, o que o Luís XVI faz? Convoca o parlamento. Ótimo, Laura, convoca o parlamento. O parlamento francês não era convocado há mais de 100 anos. Okay? Porque na época não era obrigado a convocar o parlamento. O rei é um rei absolutista. Ele manda e está acabado. Né? Ele Professor, convocou o parlamento com que propósito? Ele convocou o parlamento para, tipo, se der errado, ele botar a culpa neles. Para ele transferir a culpa. Boa! Ele queria transferir a culpa. Ele precisa aumentar os impostos. A França tem uma crise econômica. Crise econômica se resolve com o aumento de impostos. A gente vai ver isso no Brasil logo, logo. Tá? Por conta da pandemia, a gente vai entrar numa crise econômica, os impostos vão aumentar. O Luís XVI precisava aumentar os impostos novamente. Já tem uma raiva do Luís XVI. Para transferir a culpa, o Luís XVI, então, convoca o parlamento. Então, lá no Palácio de Versalhes, não existia o parlamento como existe hoje, o prédio parlamento, tá? Existiam os parlamentares. O Luís XVI convoca os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado para uma reunião para aumentar os impostos. E os representantes da burguesia, da nobreza e do clero vão para essa reunião. Raika, tá aí, Raika? Raika, tá aí? Sim. Sim, Raika, então vamos comigo. Olha lá. Como é que funcionava a votação do parlamento na época? Quando ele era convocado, como que funcionava essa votação? Não lembro. Não lembra? Posso falar? A Laura? Não, a Brenda. Eu lembro, eu Brenda, acho. Brendas. Tá, então, a votação funcionava por estado, tipo, a burguesia só, tipo, se tivesse umas 500 pessoas, só podia ter um voto porque era por estado. Que não Isso mesmo. gloriava muito a burguesia, né? Porque no final o clero e os nobres sempre concordavam, né? Com a mesma coisa. Daí o primeiro e o segundo estado voltaram com o terceiro. Ótimo. Olha aqui, Raika. Como é que funcionava o parlamento na época? O clero tem vários representantes, 200 padres, por exemplo, que faziam parte do parlamento. Todos os 200 eles tinham direito a um voto só. O voto era por estado, não por pessoa. Os nobres todos tinham direito a um voto. E a burguesia toda tinha direito a um voto. Desses 3 grupos aqui, ó, quem é que paga imposto, Raika? A burguesia? Somente a burguesia e o povão, tá? Mas o povão não ia para o parlamento, óbvio. Somente o terceiro estado paga imposto. Daí o rei quer dizer assim, quer dizer, a pergunta da reunião, eles reuniram lá no parlamento, a pergunta é, vamos aumentar os impostos? Esse aqui não paga.
Então ele aprova. Esse não paga imposto. Ele aprova. Tem 2 votos contra 1. O rei ganhou. Aumenta os impostos. A burguesia sabia que isso ia acontecer. Claro, imagina. Convocou o parlamento. O que a burguesia fez? Com raiva, sabendo que ia perder essa votação. Óbvio, né? Porque vota por Estado. A burguesia se retirou da reunião e se reuniu numa sala de jogos chamada Pelá. A Pelá é uma sala de jogos, tipo uma sala de tênis, de badminton. E eles ficaram ali e disseram assim, a gente vai ficar aqui para escrever uma Constituição. Existia Constituição na França? Não, Por que não? porque o rei era absolutista. Ótimo. Não existia Constituição, ou seja, não existiam leis. Constituição é um conjunto de leis. Não existia uma Constituição na França, porque a França é absolutista. O rei é que manda. O que a burguesia está fazendo, quando ela diz que ela vai escrever uma Constituição, ela está dizendo que ela vai limitar o poder do rei. O que ela está falando, mas não é o horário da aula, não é esse, né? O que a burguesia está falando é que ela vai limitar o poder do rei. Vai escrever leis que dizem o que pode e o que não pode fazer. Ou seja, ela vai trazer o poder pro parlamento. Que nem na Inglaterra. A gente viu como era na Inglaterra, com a Revolução Puritana. Quem manda é o parlamento, até hoje. Quem manda é o parlamento. Então, na França, a burguesia se reúne na Pelá para escrever uma Constituição e dizer como que vai ser a partir de agora. Começou a Revolução Francesa. Quando essa informação chegou lá em Paris, o povo que estava passando fome pegou em armas e começou a quebrar tudo, invadir igreja, palácio, comércio, começou a quebrar tudo, com armas na mão, com foice, enxada, pá, faca. Foi uma revolução mesmo, tá? O povo tomando as coisas e invadiram a Bastilha. A Bastilha era a prisão, onde tinha pólvora, que o povo precisava. Mataram o chefe da Bastilha. Eu falei para vocês, né, que eles penduraram a cabeça do chefe da Bastilha e dos soldados em lanças, e eles foram marchando até o Palácio de Versalhes, a pé, 19 quilômetros, com aquelas lanças, com cabeça de soldado na ponta, aquele sangue escorrendo, e falando contra o rei, gritando palavras contra o rei, contra a monarquia, e o povo com aquela raiva, marchando para o Palácio de Versalhes. Enquanto isso, no Palácio de Versalhes, a burguesia estava reunida para escrever uma Constituição para limitar o poder do rei. Eles queriam acabar com a monarquia? Não. Não. Tenho isso. Eles só queriam ter o direito de poder ajudar ali. Eles queriam só eliminar do rei, diminuir. Ótimo, olha lá. O objetivo da Revolução Francesa, no começo, não era acabar com a monarquia. Quando eles fazem uma Constituição, eles não estão acabando com a monarquia. Eles estão fazendo uma lei que controla o rei. Mas eles não estão eliminando o rei. A Revolução Francesa não começou com o propósito de guilhotinar o Luís XVI. Isso vai acontecer no decorrer dela. Depois vai acontecer. A gente já vai entender por quê, se der tempo. Quando eles vão escrever essa Constituição, agora aqui presta bastante atenção. Enquanto o povo está na rua, quebrando tudo, marchando para o Palácio de Versalhes, os representantes do terceiro Estado estão lá na sala de jogos escrevendo a Constituição. A questão era a seguinte: como que vai ser essa Constituição? E agora? Como que vão ser as leis? Está lá os representantes do terceiro Estado escrevendo a Constituição. Um grupo desses representantes achava que as leis deviam ser lockeanas. De Locke, John Locke, iluminista da Inglaterra, que nós já estudamos. Um outro grupo achava que as leis deviam ser russonianas. Russonianas. Ou seja, um grupo achava que o Estado, ou o rei, devia proteger
a propriedade privada. Lembra que o Locke falava isso? A função de um Estado, a função do rei, era garantir a liberdade, a felicidade e a propriedade privada. Lembra que o Locke falava isso? Não, né? Porque você tem Alzheimer. Eu lembro porque eu revi todos os teus Sim, é vídeos que eu hoje. demorei Eu lembro. Quando eu falar, então isso vai... Teve as Ó, atividades, eu aí- lembro que teve as atividades, daí tinha Isso que... mesmo. Aí, E na prova tinha separar o assinar Locke, lá né? o que cada um Fizeram fazia. texto, isso mesmo. Olha lá. Então, quando eu falar, vamos tentar resgatar da memória de vocês aí. É assim que funciona mesmo. A gente guarda lá na memória e quando alguém fala, a gente resgata. Olha lá. O Locke dizia que o Estado, o governo, o rei, a função do Estado é garantir a felicidade, a liberdade e a propriedade privada. E o Locke dizia ainda que se o governo não consegue fazer isso, o contrato social pode ser desfeito, o governo pode ser derrubado. Tá? E o Locke ainda falava que nem todos tinham o direito de escolher quem vai governar. Ele falava que os pobres são ignorantes, não têm condições de escolher. Então, o Locke era a favor do voto censitário. Voto censitário, Pedro, é assim, quer ver? Ó, faz um censo, faz uma pesquisa, a palavra censo é pesquisa, para saber quantas pessoas podem votar. Qual é o critério que eles vão usar? Se é uma pessoa alfabetizada, por exemplo, como que um analfabeto vai votar em quem vai ser o representante do governo? Então, a ideia do Locke era essa. Nem todos podem votar. Os ignorantes ficam de fora. O Rousseau dizia que o contrário. Ó, o Rousseau dizia que a função do Estado, a função do rei, Raika, seria acabar com a propriedade privada. Porque a propriedade privada gera desigualdade social. Ó, um é dono da empresa e o outro é o trabalhador. O dono da empresa vai sempre explorar o trabalhador. E o trabalhador nunca vai conseguir ser o dono, porque ele não tem dinheiro para isso. Então, para o Rousseau, a função do governo deveria ser acabar com a propriedade privada, porque ela gera desigualdade social. E o Rousseau ainda dizia que nós somos bons selvagens. A gente nasce bom por natureza. É a sociedade, esse fato de eu ser explorado por alguém, que me dá raiva e me transforma numa pessoa má. Porque daí é aquilo que é do outro. O Rousseau dizia isso. Então, por isso que o Estado devia acabar com a propriedade privada, para evitar que eu me tornasse uma pessoa má, para que eu continuasse sendo um bom selvagem. E o Rousseau dizia que todos têm condições de votar. Independe se é analfabeto ou não, as pessoas têm condições de votar. Ele é a favor do voto universal. Hoje, por exemplo, no Brasil, o voto é universal. Mas nem sempre foi, tá? O voto já foi censitário no Brasil. O voto universal, todos votam. E o terceiro Estado que estava lá escrevendo a Constituição começou uma briga. Como que vai ser a lei? Vai ser uma lei russoniana? Todos votam? Ou só alguns votam? O contrato social pode ser desfeito ou não pode ser desfeito? A função do governo é proteger a propriedade privada ou é acabar com a propriedade privada? Eles começaram uma briga para saber como seria, e isso acabou dividindo o terceiro Estado. Os representantes do terceiro Estado, que era um grupo só, acabou se dividindo em dois grupos. Um grupo, os representantes da burguesia, que achava que o Estado devia proteger a propriedade privada, vai ser chamado de girondino. Essa palavra, daqui a pouco vocês vão gravar ela. Tá? E o outro grupo, o que defende o povão, os jacobinos. André, de onde vem esse nome, girondino e jacobino? Da França? Claro, óbvio. Girondinos vem de uma cidade de Gironda. A cidade de Gironda é no sul da França, lá no Mediterrâneo. Se é uma cidade no litoral do Mediterrâneo, é uma cidade que fazia muito comércio. Por ali entrava o comércio para a França. Então, é uma cidade que tinha uma burguesia muito rica. Então, os representantes da burguesia se encontravam lá em Gironda para discutir as ideias deles. Por isso que são chamados de girondinos. Eles são os representantes da burguesia. São lockeanos. Os jacobinos
eles se encontravam, se reuniam, o Robespierre, por exemplo, que a gente viu lá no vídeo da aula passada, né, que era jacobino, eles se encontravam num convento dos frades jacobinos. É um tipo de frade, de padre, que vive num mosteiro, chamado de mosteiros dos jacobinos. Por isso que esses representantes... Eles são padres, André? Não, eles não são. Mas eles se encontravam lá, eles se reuniam lá para discutir as coisas deles. Por isso que ficaram chamados de girondinos e jacobinos. Então, os girondinos representam os interesses da burguesia, os jacobinos representam os interesses do povão, do populacho, dos sans-culottes, sem culotte. Culotte, em francês, hoje é calcinha, tá? Os franceses chamam calcinha de culotte. Na época, não era. Na época era uma bermuda que os ricos usavam. Era tipo uma bombacha de gaúcho hoje em dia. Os nobres, ricos, usavam uma bermuda que vinha até mais ou menos no joelho e usavam uma meia calça até o joelho. Se vocês pegarem as imagens do rei Luís XIV, por exemplo, a gente viu isso, né? Ele usava uma meia calça até o joelho e um short, uma bermuda que vinha até o joelho também. Essa bermuda era usada, é chamada de culotte. Só os ricos usavam isso. Os pobres são os sem culotte, os sans culottes. Né? Então, os jacobinos são os representantes do populacho, do povão. Então, eles são a favor do voto, são a favor da democracia, do voto universal, né? São a favor de escolas públicas, de hospital público. Bem, essa coisa voltada para o povão mesmo, populacho. A burguesia, não. A burguesia é a favor do comércio, do lucro, vai defender os interesses dela, contra leis trabalhistas. Tá? Então, mesmo dentro do terceiro estado, tinha uma diferença, tá vendo? E como é que eles se organizavam nesse parlamento, onde eles estavam reunidos? Querem ver como? Olha lá, a gente fechar a nossa aula. Quando eles se reuniam no parlamento para escrever a Constituição, os jacobinos ficavam sentados no lado esquerdo. Os girondinos ficavam sentados do lado direito. E no meio ficavam os outros que não eram nem um nem outro. Eles chamavam de pântano. Pântano é quem nem era nem jacobino, nem girondino. Aqui eram aqueles que não eram nem russonianos, nem lockeanos. Não sabiam muito bem ainda o que defendiam. Olha só, é daqui que vem o nome partido de esquerda e direita que a gente usa hoje. Olha lá, os que sentavam na esquerda são os jacobinos, que defendem os interesses do povão. São os partidos de esquerda hoje, ó. Que defendem os interesses dos trabalhadores. PSOL, PSTU, PT, são os partidos de esquerda, são mais voltados para os trabalhadores. Na direita, sentavam na direita do parlamento os girondinos, que são os representantes da burguesia. Hoje são os partidos de direita. PSL, DEM. São partidos de direita, que são representantes da burguesia, dos empresários. E no meio, no pântano, são os partidos de centro. Até hoje a gente usa essa expressão. O PMDB, por exemplo, aliás, perdeu o P, né? Agora é só MDB. É um partido de centro, é um partido de pântano. Ele não é nem de direita, nem de esquerda. Ele vai de acordo com o poder. Né? Quem é que está no poder? Então eu apoio. Bem a cara do PMDB. É um partido muito sem muita ideologia, assim. Tem outros partidos que são assim também. Mas aqui está um exemplo. O nome partido de esquerda, partido de direita que a gente usa hoje tem a ver com o parlamento da França naquela época. Quando eles sentaram para escrever a Constituição e ficaram brigando para ver se era lockeana ou russoniana, eles sentaram desse jeito. Os jacobinos sentavam na esquerda, os girondinos sentavam na direita e os pantaneses ficavam no centro. E a gente usa esse termo até hoje. E eles vão escrever uma Constituição. Como que vocês acham que vai ser essa Constituição? Acho que vai ser... Acho que vai ser lockeana, eu acho.
Falando que vai ter que convocar o parlamento mais vezes, eu acho. Depois eu descobri quem foi que alterou o layout da minha página, tá, Enzo? Quê? Não tô entendendo. Vamos lá. Quem foi? Como é que vocês acham que vai ser essa Constituição? Uma Constituição lockeana ou russoniana? Quem é que tem mais poder aqui? Acho que Lockeana também. Lockeana? Eu acho que Lockeana. Silêncio mortal. Não acho nada, André. Não perdi nada. Vai ser basicamente lockeana. Tá? A primeira Constituição da França, que vai ser feita em 1791. A Revolução já estourou, o povo está na rua, quebrando tudo, invadindo castelo, tomando terra, o povo está quebrando tudo na França. O parlamento escreveu uma Constituição que é uma Constituição lockeana. A burguesia chegou, enfim, ao poder. Ok? Ela vai criar uma monarquia constitucional. Ou seja, tem rei, mas quem manda é o parlamento. Certo, Raika? Olha lá. O que vocês vão fazer como tarefa? Marca aí. Lápis na mão. Papel também. Ler. Página 57. A 62. 57 a 62. 57? Que tem a ver com o que eu falei agora na aula. Tá? E... Peraí. Fazer na página 75, a questão 1. Na página 76, questão 3, 4. Não, peraí, prof, peraí. A página 75, a questão 1, e a página 73 é o quê? Desta forma... Página 76, exercício 3. O que está falando, não esqueça de que hoje, até às 18 horas, tem que fazer a prova. Certo? Até sexta, então. Combinado. Vou parar. Tchau. Travou Página tudo quando você 76, foi passar a exercício 3. tarefa. André. Pode repetir que eu vou fazer? Porque a internet caiu. Ô, André, Qual página pra fazer? Minha internet caiu, eu não sei qual que é. Ô, André. Ih, ele bugou. Yeah, festa. Gente, qual página Yeah. pra fazer? Minha internet caiu. Júlia, tá no grupo. Ah, tá, valeu.